O filme Pendular encena um relacionamento amoroso entre um escultor e uma bailarina que moram em um galpão industrial abandonado. Uma fita no chão delimita o espaço de cada um. Júlia Murat, por que contar essa história? Eu estava terminando Histórias, quando eu comecei a pensar nessa história. O Histórias é meu primeiro filme, né? Histórias só existem quando lembradas. Eu estava terminando e estava começando minha relação com o Matias, que é hoje em dia meu marido, pai das minhas filhas. E eu estava basicamente pensando sobre amor. Né? A gente estava começando a relação, era uma relação que no início a gente era muito diferente, então a gente tinha alguns segredos, não exatamente segredos, mas no sentido de que a gente não falava tudo o que a gente sentia e pensava um pro outro, porque a gente tinha um pouco medo de magoar e tal. Então era uma relação muito construída em tomar cuidado com o que você fala pro outro. Eu tinha umas, enfim, eu sou uma pessoa muito ligada com artes plásticas e tem um trabalho da Marina Abramovic que eu gosto muito, que chama Rest Energy, que são duas pessoas, uma na frente da outra, segurando um arco e flecha. A flecha está apontada para a direção do coração dela e qualquer movimento que eles façam pode acabar matando ela, porque, enfim, a flecha acertaria o coração. Então, para mim, essa ideia simbolizava um pouco o amor, né? A possibilidade a necessidade de confiança, a necessidade de equilíbrio, senão aquilo pode ferir um dos dois. E aí eu estava pensando sobre isso, pensando sobre a minha relação com o mate, e comecei a ter essa ideia de trabalhar. Chamei o Matias para escrever comigo. Não, isso é maravilhoso, né? Vai falar de amor, aí chama, convida o seu grande amor para fazerem juntos o roteiro. Originalmente, tem três pessoas que estão no projeto desde o início, que seria o Matias, a Marina Kozovski, que entrou no projeto no início, que faria as esculturas, e a Flávia Meirelles. A Marina acabou não podendo fazer as esculturas e quem fez foi a Elisa Bracha. Mas essas três pessoas, assim que entrou o conceito, né, assim que eu tive o conceito do filme, a gente começou a trabalhar juntos, e era um projeto que precisava ser trabalhado junto. A escultura, dança e narrativa estava ali desde o embrião. Então, desde o conceito, a gente está trabalhando juntos. Então, o Matias, por exemplo, está no filme há 6 anos. No seu primeiro longa, você já utilizava as fotografias. Agora você utiliza a dança e a escultura. Por que misturar essas linguagens? Eu sou muito apaixonada por artes plásticas em geral e dança também, assim. Sempre gostei muito. Em algum momento quase fui para essa área e gosto da possibilidade de estar fazendo isso. Então, de alguma maneira, trazer isso para dentro do filme é me permitir fazer essas artes. Então, de fato, foi um processo de construção de uma performance de dança, de construção de uma exposição de escultura e de construção de um filme. Essas três coisas realmente vieram desde o início e a gente construiu as três artes, sabe? Eu queria que você falasse sobre os seus protagonistas, né? O Rodrigo Bolzan e a Raquel Carro. Como que foi o processo de seleção desses atores e como foi o processo de preparação para esse filme, que imagino eu que foi extenso? Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com teste de ator, assim, porque eu acredito muito na ferramenta, sabe? Eu acho que um ator que é bom de teste não necessariamente é um ator bom de set, né? Para mim são duas qualidades muito diferentes. Era para trazer uma cena, mais uma cena a partir do roteiro, que fosse qualquer coisa. O Rodrigo veio com uma proposta que era... Ele chegou, botou um headphone e começou a falar um texto. E esse texto que ele estava falando, ele estava traduzindo do francês uma entrevista que o Godard deu sobre o filme dele, e ele estava traduzindo do francês ao vivo, sendo que o Rodrigo não fala muito bem francês. Então era meio propor fazer uma cena que ele não teria controle e que ele teria muita dificuldade de fazer. Interessante. E isso tinha, enfim, isso me empolga, me apaixona, assim, e isso tem a ver com o personagem em algum lugar, entendeu? E a Raquel trouxe... Ela contou sobre o parto dela. Ela tinha acabado de ter um filho, tinha 4 meses. E ela basicamente me contou do parto, que era um parto que ela queria muito que fosse natural e que não conseguiu ser. Ia ser um parto em casa. E acabou virando um parto de 40 horas, que virou no final uma cesárea. E ela estava muito tocada com isso. Então ela contou essa história, chorando muito. Enfim, foram as duas cenas que eles trouxeram, entendeu? Você conseguiu extrair desses dois atores uma intimidade, uma interatividade muito bacana.
Quanto tempo de preparação? Foi um pouco diferente. Para a Raquel foi muito tempo. A Raquel não só tinha acabado de ter filho, então ela estava com preparo físico despreparado, né? Como ela é uma pessoa que trabalha com dança em algum lugar há muito tempo, mas a origem dela é acrobacia e teatro. Então, ela não tinha um trabalho de dança tão específico para o que a gente queria chegar, né? Porque é tudo muito marcado, assim. Quem assiste o filme pode achar que aquilo ali é um grande improviso e não é, né? Depende, assim, a primeira cena e a última tem um quê de improviso, assim. A gente tinha o conceito geral da dança, a gente trabalhou durante muito tempo o que seria a dança dessa personagem, mas essencialmente não tinha nada marcado em relação ao que ela fazia efetivamente. As outras cenas todas de dança são cenas realmente marcadas. Pendular é um filme brasileiro produzido em parceria com a França e com a Argentina. Júlia, como que você conseguiu viabilizar esse projeto? Então, no Histórias, que é o meu primeiro filme, a gente já tinha tido a parceria com essas duas produtoras, francesas e argentina. Então, desde lá, a gente vinha trabalhando essa relação. E naquele momento, as parcerias internacionais tinham sido essenciais. Assim, o filme não tinha tido dinheiro brasileiro até o último momentinho. Então a gente tinha conseguido viabilizar o filme com o dinheiro internacional. Dessa vez se inverteu um pouco. A gente, por conta do currículo do Stories, a gente conseguiu já dinheiro no Brasil desde o início. A gente conseguiu a Rio Filme e o FSA, e aí a partir daí a gente começou a conseguir os dinheiros internacionais. Então isso muda bastante a relação com os produtores, mas isso também muda, eu acho, para mim, uma sensação de que o filme começa a ser um pouco mais aceito no Brasil. Seja por causa das histórias, seja porque é um filme de amor e talvez seja um pouco mais fácil para o público brasileiro. Agora, a gente realmente, desde o início, teve um filme brasileiro, essencialmente. Brasileiro e uma coprodução do Canal Brasil. Me fale dessa parceria. Então, foi muito incrível, assim, porque a gente estava finalizando o filme e não tinha dinheiro para fechar o filme, assim. E aí o Canal Brasil entrou. A gente já era uma coprodução com a Telecine. Eu não sabia que era possível juntar esses dois públicos. Acho que isso vai ajudar muito com a recepção do público. 12 títulos brasileiros participaram da 67ª edição do Festival de Berlim. 5 deles estavam na mostra Panorama, prestigiadíssima. Pendular é o único que voltou com um prêmio para casa. Recebeu o prêmio da Federação Internacional de Críticos de Cinema. Você esperava todo esse reconhecimento, Júlia? Não, de jeito nenhum, assim. Eram 50 filmes na Mostra Panorama e tinha basicamente 2 prêmios possíveis, que era o prêmio de público e o prêmio da crítica. Então, nunca imaginei que existiria um prêmio para o filme, assim. E a gente estava, né, João Moreira Salles, com um grupo de cineastas impressionante. O Festival de Berlim tem uma coisa muito legal, que é essa coisa festival grande, né, glamour e tal, mas ao mesmo tempo o público que vai é um público da cidade. Você tem muita gente do festival e tal, mas diferente de Cannes e de Veneza, tem muito público da cidade. Então você de fato ouvia uma reação de um público mais comum, sabe? E eles fazem muito Q&A, a gente fez Q&A em praticamente todas as sessões do filme. Então a gente conseguiu perceber muito e sentir muito a reação das pessoas e pensar sobre o filme fez a gente pensar várias coisas novas que a gente nunca tinha pensado sobre o filme. Isso foi muito gostoso, assim. Eu não sou crítico, mas faço questão de deixar aqui registrado que eu também gostei muito do filme. Parabéns, Júlia. Boa sorte no lançamento do filme, que chega aos cinemas agora no segundo semestre. Muito obrigada. Valeu!